para a nossa aula virtual de História da América, a aula número 5, a parte 2. Vou falar agora sobre as crônicas que nós temos dos espanhóis com relação às histórias do Novo Mundo. A primeira coisa interessante, eu vou falar de três cronistas, principalmente. Estou seguindo o texto, o livro do Eduardo Natalino sobre os deuses mexicanos, onde ele fala de três cronistas, três grandes cronistas, cada um deles representante de uma ordem religiosa: Bernardino de Sahagún, franciscano; Diego Durán, dominicano; e José da Costa, jesuíta. Né? São como que três grandes marcos, existem muitos mais, mas são três grandes autores. As suas obras foram criticadas, foram louvadas, foram traduzidas e editadas várias vezes durante o século XVI, né? E de alguma forma foram as primeiras notícias fundamentadas ou aceitas como bem escritas sobre o mundo mesoamericano. Eu queria comentar, antes de começar a falar de cada um deles, queria falar, como já tinha comentado na primeira aula, falando sobre as fontes, né? Que de fato essas crônicas são os primeiros escritos de uma forma ordenada e sistemática que nós temos sobre as coisas do Novo Mundo, né? Sobre as coisas da América. E que, logicamente, elas tinham uma intencionalidade, né? Agora, eu acho que é muito importante não cair num lugar comum, né? Que é fazer uma crítica a essas crônicas, simplesmente dizendo que elas foram escritas por religiosos e que tinham uma intencionalidade e que, portanto, não são confiáveis, né? Dizer, toda essa ligação de relação de causa e efeito não me parece razoável, né? Quero dizer com isto o seguinte: qualquer escrito, seja feito por um religioso, seja feito por um indígena, seja feito por um espanhol, seja feito por um astronauta, seja feito por quem for, qualquer escrito tem uma intencionalidade. Ninguém escreve sem nenhuma intencionalidade. Então, é preciso reconhecer essa intencionalidade no narrador, né? E depois verificar, né, por meio da constatação de outra documentação, né? Ou por meio de uma crítica apurada, né? Dizer, o conteúdo, a verossimilhança ou a veracidade do que está dito, né? Mas não se pode desqualificar pelo simples fato de ser uma narração feita por um religioso. Se fosse assim, né? Qualquer narração, qualquer narrativa feita por alguém também acabará sendo questionada, né? E deixada de lado, né? Bom, então agora entrando detalhadamente em cada um dos nossos autores, né? A primeira autora, a primeira crônica que eu acho que vale a pena falar é de Bernardino de Sahagún, né? São as histórias das coisas de Nova Espanha, né? Sahagún nasce na Espanha em 1499, né? E vai para Salamanca, estuda em Salamanca, entra na Ordem dos Franciscanos em Salamanca e morre em 1589, né? Ou seja, mais ou menos 90 anos, né? Bom, mais ou menos não, exatamente 90 anos. Ele chega no México, chega na Nova Espanha em 1529, né? E é um dos professores do Colégio de Santa Cruz de Tlatelolco, que é o primeiro colégio fundado pelos franciscanos, e ele vai aproveitar precisamente até
os alunos que ele tem, né, para enviá-los, né, como uma espécie de monitores, né, ou recoletores de dados, né, um grande censo, um IBGE da época, né, onde ele faz um questionário, entrega esse questionário aos seus alunos e envia os seus alunos a procurar os seus familiares, né, os seus avós, e perguntar para eles, extrair deles as notícias, as histórias que ele tinham para contar, as respostas que ele tinha para dar para esse questionário, né? Então, ele procura, né, no seu texto, ele procura escrever para entender com o intuito de converter, né? Isso fica muito claro em algumas passagens do seu livro, né, das Coisas de Nova Espanha, fica muito claro, né, onde ele fala especificamente, né, de que, por exemplo, os indígenas tinham uma moral, né, tão boa quanto a moral dos cristãos, com uma diferença, que eles viviam melhor do que os cristãos, essa moral, né? Eles eram mais honestos, eles eram mais morais, né? Menos imorais do que os cristãos. E ainda por cima falam que houve uma pretensão por parte dos religiosos de colocar os indígenas, né, no, na estrutura hierárquica, né, na estrutura de professorado do colégio de Tlatelolco, e que isso funcionou durante um bom tempo, né, até que acabou incomodando a própria coroa, porque começaram a perceber que os indígenas avançavam mais rapidamente, aprendiam mais rapidamente do que os próprios espanhóis, né? Então, claro, para efeitos da coroa de Castela, né, eles estavam alimentando, na visão de Castela, criando um monstro que depois ia se revoltar contra eles, porque estavam ensinando e eles estavam aprendendo mais rapidamente e melhor do que os espanhóis, né? Do ponto de vista de Sahagún, nos interessa o desejo por parte de Sahagún de conhecer a língua náhuatl, de conhecer com exatidão a história, a tradição, a religião, o culto, né? Que ele, né, ele vai procurar defender, né? Porque a partir de certo momento ele mesmo percebe como a oposição dentro da própria ordem franciscana aos seus escritos, né? E dentro da própria corte de Castela, né? Na coroa de Castela, aos seus escritos, porque começa a receber a crítica, né? De que, na verdade, o que ele está fazendo é defendendo, né? E facilitando e mantendo essas tradições e essas crenças e esses cultos, né? Mas, na verdade, tudo isso partia de uma forma, uma visão que alguns religiosos tinham, né, de que era preciso conhecer para converter, né? Sem o conhecimento profundo e adequado da própria história, da própria tradição e da própria religiosidade indígena, esses religiosos acreditavam de que não seria possível fazer uma conversão verdadeira, né? O texto todo, né, vai ser feito em três colunas, né? Depois a edição final vai estar em castelhano, né, que a gente utiliza mais, né? Eu tenho são 3 volumes, né, em castelhano, né? Mas o Códice Todo Florentino é exatamente isso, né? É o texto que vai ser utilizado, que vai ser trabalhado por Sahagún. Esse texto vai demorar mais ou menos 30 anos, né? 30 anos na sua redação, né? E vai sofrer, inclusive, censura,
né? E vai sofrer oposição por parte do geral da ordem, né? Ele vai, durante um tempo, alguns gerais, né, vão impedir de que Sahagún tivesse papel para escrever, né? Sahagún vai pegar o papel de outras obras, né, obras de biologia, obras da anatomia, por exemplo, ele vai raspar e vai escrever em cima, né? Como se fosse um palimpsesto, né? É, tinha 1.845 ilustrações, né? E há 622 vinhetas decorativas, traçadas em vermelho e em preto, né? Com a técnica típica mesoamericana, né? É, original, estamos falando da obra original, né? Na edição popularizada da sua obra, das histórias, das coisas da Nova Espanha, tem o texto em castelhano, que é o que eu tenho, em 3 volumes. O outro autor, Diego Durán, é um dominicano. Ele nasce em Sevilha em 1537 e chega, né, chega na América em 1544, né, portanto, 7 anos depois, né? Então, esse dado é interessante, porque ele passa toda a sua infância, toda a sua adolescência e toda a sua maturidade já em Índias, né? Já na América, né? Já no mundo mesoamericano. Então, ele tem um conhecimento, né? Assim como Sahagún enviou seus alunos para trazer, né, as respostas ao seu quesito, ao seu questionário, né? Aqui, Duran, ele tem um conhecimento direto, né? Ele tem um conhecimento direto das coisas, ele tem um conhecimento das expressões, das frases, né? Ele aprende náhuatl, ele fala fluentemente náhuatl, né? Ele não precisa propriamente de uma tradução, né? Ele já é um tradutor, né? Então ele tem um conhecimento vivo, né? Que lhe permite, que nos permite, né, dar fé para o que ele conta, né? E ele, em princípio, tanto Sahagún quanto Duran, mesmo Acosta, né? Eles não, em princípio, não é para desconfiar do texto dele, não é que eles queiram mentir, né? Porque eles escrevem para que os outros frades das suas ordens, né, tenham facilidade quando eles vierem para a América para converter os indígenas, né? Então eles procuram dar um conhecimento verdadeiro, né? Embora logicamente filtrado pela sua intencionalidade de salvar, né? Filtrado pela sua intencionalidade de salvar. É interessante perceber que tanto Sahagún, como já disse, quanto Duran, eles encontram muita resistência por parte dos outros membros da sua ordem e por parte de muitos políticos da coroa de Castela, né? Porque eles consideram, e mais ainda também dos bispos, né? Eles consideram, essas pessoas consideram que tanto Sahagún quanto Duran estão facilitando a prática idolátrica ou a volta para a prática idolátrica, né? Porque existia nesse momento, nós estamos falando do até 1550, ou seja, dos primeiros 50 anos da colonização. Bom, perdão, no caso do México, dos primeiros 30, 40 anos da colonização e da catequese, né? Então, havia dois grandes grupos, né? O grupo que era minoritário, representado por esses autores e outros franciscanos e dominicanos que comungavam desse mesmo princípio, né? Que era preciso conhecer certo, conhecer as formas de expressão ritual
o pensamento religioso e as práticas de culto, né, dos indígenas, porque sem esse conhecimento profundo seria impossível realizar uma conversão verdadeira. Poderia se realizar uma conversão para inglês ver, que também aconteceu, né? Mas a pretensão desses religiosos era realmente de uma conversão verdadeira, né? E para isso era preciso conhecer. Esse grupo vai encontrar uma forte resistência de outro grupo que também pretende a conversão dos indígenas, mas através de um método muito mais drástico, muito mais violento, que é o método da extinção das idolatrias, da extirpação, como se dizia, das idolatrias, né? E para isso era preciso simplesmente destruir, né? Simplesmente esquecer, apagar, né? Assim como, por exemplo, agora, né? Isso é uma questão interessante, né? Que às vezes a gente está vivendo as questões e não percebe os paralelismos que encontramos, né? Quer dizer, até que ponto, né, é interessante destruir um monumento? É uma questão que não pode ser dada como suposta, né? Quando os religiosos espanhóis chegaram eh, no México, no Novo Mundo, haverá um grupo forte que vai defender a extirpação, a eliminação, porque aquilo é ruim, né? E precisa ser extirpado, né? Então, nós nos encontramos com monumentos, com crenças que em determinado momento existiram no mundo ocidental e que agora são destruídas, né? Não estou dizendo com isto, né, que, ou, no caso, por exemplo, dos escravocratas, né, tenham feito certo. Estou dizendo que precisamos questionar-nos e precisamos pensar, né, sobre até que ponto temos a ter legitimidade para apagar, né, para esquecer, para passar uma borracha, né, sobre a história, né? É preciso estabelecer uma crítica, é preciso colocar-se numa posição crítica sobre a própria história, né? Uma autocrítica sobre a nossa história contada, né? Muitas vezes, me parece, os estudos historiográficos são muito mais interessantes do que a própria história, né? Ou seja, a reflexão crítica que o historiador faz sobre a historiografia, sobre a história contada pelos outros historiadores ao longo do tempo, né? Muito pode ser muito mais interessante e muito mais importante do que simplesmente apagar um pedaço da história, porque agora, nesse momento histórico, consideramos errado, consideramos grotesco, consideramos bizarro, consideramos repressor, né? O qual é repressor e é bizarro e pode ser e é uma ditadura, mas não podemos apagar, né? É preciso estabelecer a crítica, né? Vocês desculpem, eu fiz um parêntese um pouco longo nisso daqui, mas me parece que é importante, porque de fato, naquele momento histórico, no século XVI, havia enfrentadas duas correntes. Uma corrente era pelo apagamento, né, o que hoje se chamaria de cancelamento de uma parte da história, né, que é a história asteca, né, e outra parte que defendia a supervivência, né, a manutenção dessa história para conhecê-la melhor. Lógico, volto a dizer, com uma finalidade, com uma intencionalidade de converter os indígenas, né, mas não de apagar essa história anterior, né. É, ainda, quais são as fontes, né? Quais são as fontes de, de Duran, né? O Duran tem umas fontes diretas também, como Sahagún, né? Que Sahagún é umas fontes diretas terceirizadas, né? Através dos seus alunos. Duran pega os textos, né? Os códices pictográficos antigos e ele pode ler, ele realmente faz referências a, por exemplo, a tira da peregrinação dos astecas, né? E a chegada em Tenochtitlan. Ele leu esse códice, né?
Ele tem conhecimento, ele pessoalmente, né? É, ele se coloca, né, como disse para vocês, ele se coloca em oposição, por exemplo, ao bispo Zumárraga. O bispo Zumárraga, que é o primeiro bispo da cidade do México, Tenochtitlan, é, ele é um grande defensor da extirpação, do cancelamento da história anterior, né? E o Duran, né, o Duran fala, né, fala explicitamente que conhecimento desses códices e a história desses códices, né, nos teriam dado muita luz, né, se o ignorante zelo dos outros não os tivesse destruído. Né. Então, ele chama o Zumárraga de possuir um zelo ignorante. É, é, são, vamos dizer assim, as tensões inerentes naquele momento histórico, né? E como se sabe, quem ganhou, infelizmente, foi a corrente do cancelamento e da extirpação e da extinção. Né? E um último autor, né, que eu queria falar é o jesuíta José da Costa, né? Que ele nasce em Medina del Campo, em Castela, em 1540, e morre em 1600. São 60 anos, é mais novo do que os outros dois, né? Ele esteve no Peru, né? Teve uma passagem pelo Peru em 1570 e em 1586 vai para Nova Espanha, né? E ele escreve, quando ele escreve a obra dele é a que vai ter mais repercussão no mundo ocidental, né? Porque de certa maneira ele pretende encaixar, né, como uma coisa já bem mais cartesiana, encaixar cada descrição, cada narração, cada pessoa, cada deus, cada personagem indígena na caixinha ocidental apropriada, né? Então, e isso é muito bom no sentido de os europeus vão ter mais facilidade para entender, para visualizar a história que está sendo contada, porque ela já está dentro da caixinha europeia, né? Normalmente, né, as fontes dele são fontes de segunda mão, né? São fontes onde ele pega as informações já em castelhano e em latim, né? Ele não teve um contato direto, né, com o náhuatl, né? Ele reproduz, em geral, as opiniões ou as crônicas que já estão circulando em língua vernácula para ele, ou em latim ou em castelhano, né? As critica, as coloca, as expõe, né? As manifesta, as critica, as explica, né? E é dessa forma que ele vai dando conta da história das coisas de Nova Espanha e mesmo do Peru, né? Ele usa, em geral, os critérios, né, os critérios e as argumentações típicas de Aristóteles ou de Cícero. Não? Ele é precisamente José da Costa, quem classifica, né, classifica os indígenas em graus de racionalidade. Né? Ele não desqualifica no sentido de dizer que os indígenas não são humanos. Né? Isso, já naquela altura, não podia ser mais dito, né? Porque já estava comprovado de que, tanto científica quanto religiosamente, já estava determinado, já estava dito de forma clara e definitiva, né, que os indígenas eram humanos e que tinham alma e que, portanto, e que por causa disso eles poderiam ser convertidos. Né? Quer dizer, é importante entender isso, né? Porque, veja, normalmente se fala porque os espanhóis achavam que os indígenas não eram humanos. Não, isso não é verdade, porque se eles achassem que os indígenas não eram humanos, então de nada adiantaria o processo de conversão.
né? Agora, o que sim acontecia era uma desqualificação sutil, que eram diferentes graus de racionalidade. Isso vai ser a Costa quem vai colocar de uma forma organizada, né? Existiam existia um espectro do maior ao menor, né? De utilização ou de racionalização ou racionalidade, né? Então, haveria indígenas que tinham um grau bom de racionalidade, né? Isso para, por exemplo, Sagum era óbvio, né? E a maior parte dos indígenas era assim, como a maior parte dos espanhóis também era assim. Inclusive para Sagum havia indígenas que eram muito superiores do que os espanhóis. A Costa coloca um espectro mais desqualificador. Então, havia alguns indígenas que tinham um grau elevado de razão, né, de uso da razão, e iam diminuindo até alguns que eram muito próximos, né, de um grau mais do que de humanidade, de um grau de animalidade. Não tinham um bom conhecimento, eram simplesmente pessoas, né? Não se entendia que não fossem pessoas, mas eram pessoas que eram como crianças, né? Então, isso aqui vai dar motivo, vai dar pé, né, para se entrar, isso pegando a doutrina de Francisco de Vitória, que também é um franciscano que está em Salamanca dando aulas em 1530, 1540, né, de que os indígenas, de maneira geral, precisam ser tutelados, porque a grande maioria, né, tem um uso de razão muito baixo, né, como se fossem crianças. Eles vão se aperfeiçoar, eles vão se desenvolver, mas isso vai poder ser feito através da educação dada pelos espanhóis, né? Essa é a ideia que vai fundamentar toda a colonização, todo o processo de colonização, né? O processo de tutela, né? Eh, Nem todos os espanhóis, como disse, pensavam dessa forma, mas esse vai ser o pensamento hegemônico na colonização espanhola, né? Eh, Precisa fazer, por exemplo, também é da Costa isso, não? Essa educação e esse ensino precisa ser feito na própria língua indígena, né? Até por causa disso, porque os indígenas não tinham facilidade para aprender idiomas, coisa que é falso. O Sahagún fala exatamente o contrário, que eles tinham uma facilidade enorme, né, para aprender tanto o castelhano quanto o latim, por exemplo, né? E há documentos, quando os que falam, né, da fundação e dos primeiros anos do Colégio de Santa Cruz de Taltelolco, né, como os indígenas aprendiam rapidamente o idioma castelhano e o latim, né? Mas a Costa está olhando para um outro patamar e está olhando já com uma visão de colocar cada um na sua caixinha, né? Então, os indígenas, eles tinham dificuldades, eles eram um pouco crianções, né? Então, era preciso que os religiosos fizessem o esforço de aprender o seu idioma, o náhuatl, para ensiná-los no seu idioma, no idioma náhuatl, com tempo e com paciência e com uma instrução ordenada, organizada e estável, né? Os jesuítas, em geral, eram mestres nisso daí, né? Tenham em conta o seguinte, a Costa morre em 1600, né? Em 1586 é quando ele está em Nova Espanha. Então, a escrita do livro dele é nesse período, nesses 4 anos, né? Em 1600, os jesuítas estão construindo pela primeira vez o seu Ratio Studiorum, né? Ou seja, estão organizando de uma maneira geral e global, né, toda a educação jesuítica para os seus próprios colégios, ou seja, para os colégios onde os jesuítas se formam, né, e para os colégios onde as crianças, os jovens, né, vão ser educados pelos jesuítas, né? Então, estão organizando toda a grade dos seus estudos, né? Tanto internos quanto externos. Então, faz sentido que o Acosta fale precisamente de que esse mesmo método é o que tem que ser levado para os indígenas, para educar os indígenas, mas falando na própria língua deles, para facilitar as coisas, porque eles são um pouco crianças. Então, bom, um dado importante que me parece necessário falar também, né, é que tanto o livro de Bernardino de Sahagún como de Durán, até talvez pela sua
para a sua dimensão, são livros com vários volumes, são livros grandes, né? Não foram muito lidos, né? Enquanto que o livro da Costa foi muito difundido e muito lido. É verdade também que os jesuítas tinham uma facilidade para fazer essa distribuição e essa divulgação dos seus textos, coisa que os jesuítas e os dominicanos não se preocupavam tanto, né? Então, curiosamente, o livro que melhor refletia, né, a idiosincrasia e as características e a história e a cultura mexica não vai ter penetração no mundo europeu. São os livros de Sahagún e de Durán, até bem mais recentemente, né? Enquanto que o livro que mais distante disso, que é o da Costa, vai ter uma difusão grande no mundo europeu. Era isso que eu queria falar. Essa aqui é a parte 2 da nossa aula 5, né? As crônicas. A aula toda é sobre os códices e as crônicas. Muito boa tarde. E meu nome é Rafael Ruiz. Meu e-mail é rafael.ruiz@unifesp.br. Quem quiser escrever, é só escrever.